Vamos ver aí, ó. Começando mais um dia. Respira bem fundo. E aí, ó. Tudo certo ou não? Você tá fazendo as tarefinhas? Tá fazendo as tarefinhas? Bora fazendo mais coisas aí para descobrir mais um bloqueio, para descobrir mais um novo desafio, para aprender algo novo. Sabe por que eu viria todos os dias? Independente se eu estiver gostando ou não, eu vou aprender alguma coisa nova. Sabe por que eu viria? Porque eu vou ser desafiado a alguma coisa nova. Sabe por que eu viria? Eu viria porque eu ia sair com a tarefa nova. Sabe por que eu viria? Eu iria aumentar a pressão no meu movimento. É por isso que eu venho. Aprendizado, desafio, desbloqueio, tarefa, energia nova. Escreve essa expressão, energia nova. Energia nova. Por isso, eu viria. Então, eu tenho uma pergunta para você, para a gente começar isso aqui. Você veio pelo quê? De verdade, o que te motivou? O que te motivou a voltar? Você abriu o olho e falou, vou abrir aquela live ali agora. Pelo quê? Eu vou te contar uma coisa enquanto você responde. Que todos os dias tem uma programação na sua vida. Todo dia. Tá gravado aí no seu cérebro. Por exemplo, hoje, sendo sexta-feira, vai aparecer menos gente. É a coisa mais doida do mundo. Hoje, por ser sexta, vai aparecer... Olha lá, teve gente que acordou para aprender a ser melhor. Teve gente que acordou por causa da mudança. Teve gente que acordou por causa da ambiência. A Gabriela escreveu que acordou para sair da depressão. Você vai sair, garota, não tem como. A Alexandra escreveu, pela chance de ser melhor que ontem. Luiz, vim para prosperar. Vim por um ideal. A Eliane escreveu, preciso de uma transformação. A Priscila, experiência nova que estou vivendo. Franciele, expandir. O que é o seu? Alguém perguntou, sábado vamos ter sábado e domingo. Olha lá, a Fabiana escreveu, porque eu já estou vendo a diferença. O Wagner escreveu, novos drivers. A Jennifer, por sabedoria. O que é o grande lance? O grande lance é que sexta tem menos gente, sábado tem menos ainda, domingo também. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui e você vai ver o batalhão, sempre quando vai chegando no final de semana, é uma programação. As pessoas desistem de aprender. Deixa eu te contar o que significa sexta, sábado e domingo. Quer saber ou não? É exatamente 156 dias. É louco, hein, Thiago? Se você somar todos, sexta, sábado e domingo, dá 156 dias de um ano. E as pessoas começam a se entregar e não fazer o que precisa ser feito. É porque é uma programação meio que de escravo. Aí você fala, não, mas é o final de semana. Então, você vai anotar assim, ó, cuidado com a letra F. Folga, feriado, férias, fim de semana, festinha. Você é louco, mano, o que você tá fazendo? Enquanto você não chegar naquilo que a sua alma deseja, você não vai diferenciar um dia de outro. Todo dia vai ser segunda-feira. Ah, não, mas trabalhar desse jeito eu não dou conta. Mas é uma segunda-feira. Tem gente que, quando ouve a música do Fantástico, dá uma depressão nele. Aí sobe a do Fantástico. Todo estudante e trabalhador chora nessa hora. Ele fica esperando. Ele fica esperando e fala, agora vai começar tudo de novo. Ai, meu Deus. Aí a segunda-feira vem. Que segunda-feira, moço? Todo dia segunda. Só que tem um segredo. Eu não tô falando pra você trabalhar com um cavalo. Eu tô falando só pra você ter a força de um cavalo. Mas viva como dono do cavalo. Diferente. E aí na segunda, você vai acordar de um jeito. Quem aqui é aluno meu do 10 e 1 sabe o que eu tô falando. Meu primeiro encontro na segunda-feira tem sido com eles. Engraçado é que vocês vão passar eles agora nessa 459. Mas na hora que eles acordam, nós estamos prontinhos para instrução. Só tem um detalhe. Você começa a segunda-feira, mas a segunda-feira é o melhor dia de sua vida. Pablei na terça, é segunda de novo. Você vai anotar assim, a partir de agora, qual que é o drive mental do dia? Todo dia é segunda e toda segunda é hoje. Só tem um detalhe, você precisa fechar. Tem que ser com desfrute. Eu desconheço um método de aprendizado mais poderoso do mundo do que o desfrute. Então, se todo dia é segunda, nós precisamos de quê? Colocar um input na segunda. Qual que é o input? Desfrute. Ontem eu estava com alguém, eu falei assim, você não vai desfrutar não? Aí a pessoa falou assim, foi o Marcelo Lopes. Estava lá na praia de Riviera de São Lourenço, nós fizemos um simulado, e aí acabou que eu peguei a instrução errada de uma pessoa,
E essa pessoa falou, não, é 40 quilômetros de pedal. E eu fui embora. Quando eu vi, eu saí lá em Bertioga, lá na cidade. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, mano? E tava errado a instrução. Resumindo, eu falei, já que tá errado, vamos aproveitar a praia, né? Eu falei, vamos converter o erro. Aí fui na praia, falo pro Marcelo, vamos entrar na água. Aí ele falou, não, não vou entrar não. Aí eu falei, cara, eu não gosto de andar com gente que não desfruta. Aí ele olhou pra mim, arrancou a roupa, vamos entrar na praia então. Acho que ele lembrou a história de uma pessoa que sempre que tava comigo, eu falava, vamos, não, não vou não. Eu falei, cara, eu não ando com quem não desfruta. Vou explicar por que eu não ando. Se você andar com gente que não desfruta, logo você também não tá desfrutando. Tem gente que fala, não, eu tenho que levar a vida a sério. Levar a vida a sério significa aprender e desfrutar. Porque se você aprender, vamos anotar o código do aprendizado, escreve assim, ó, quem aprende, não depende. Quem aprende, não depende. Se você pegar esse código aí, eu quero ver quem vai te segurar nessa vida. Então, o que você tem que fazer? Você primeiro precisa desfrutar. Depois, você vai trocar seu ambiente, as pessoas precisam desfrutar desse ambiente. Se você pegar esse grande detalhe da vida, ninguém te segura. Então, por que quem aprende não depende? Algumas coisas que eu dependo de algumas pessoas é porque eu não aprendi. Beleza, o que eu vou fazer? Vou ficar reclamando? De maneira nenhuma. Vou aprender. E o que é aprender? Vou te dar um código do aprendizado. Aprender é errar. Tem gente que não acredita, fica louco quando ouve eu falando isso a primeira vez. Vou te explicar um processo no cérebro. Nós temos dois jeitos de errar. Ou a gente erra no ensaio, ou a gente erra no teste. Escreve aí. Ensaio ou teste. O que é um erro de ensaio? Eu vejo o erro da pessoa, ensaio na minha cabeça e aprendo ensaiando. E não praticando. Eu só ensaio, é um ensaio mental. Eu vejo a pessoa errando e falo, poxa, esse erro aí não precisa eu cometer ele não, eu ensaio ele na minha cabeça. Certo? Aí vocês vão aprender um negócio precioso. E o teste? O teste eu vou de qualquer jeito, eu preciso fazer, senão meu cérebro não pega. Marçal, eu não sei nadar. Tem como eu nadar no ensaio? Não. Por quê? Porque envolve uma coordenação de muitos grupos musculares e no ensaio você não vai pegar e sair fazendo. Eu desconheço esse tipo de aprendizado. Tudo que é biomecânico, eu preciso pôr a cara dentro da água, preciso entrar naquele ambiente e preciso destravar a coordenação e os grupos musculares. Então, o ensaio, como que funciona? O ensaio é pensar como aquela pessoa, falar às vezes igual aquela pessoa, porque você falar uma coisa diferente da outra não vai ativar um grupo muscular diferente. Então, no ensaio, por exemplo, a pessoa faz uma merda com a vida dela, você ensaia mentalmente a mesma coisa, dá para você aprender. Aí você entendeu isso até agora? Se você entendeu, eu vou subir o nível agora. Erro é uma coisa, falha é outra. Você vai escrever assim, ó, falha é quando ignoro o que sei, erro é quando não sei. Então, presta atenção, vocês agora vão subir o nível do cérebro de vocês. Toda vez que eu estou errando, significa que eu não sei e eu estou buscando a função correta daquele algo. Presta atenção. Errar é uma vez. Errou duas. Ou você não aprendeu, ou porque você falhou. O que é a falha? Falha é um desenho, um circuito. Você pode pegar sua caneta, tem vários que ficam escrevendo. Você vai escrever um circuito oval. Você acabou de desenhar um circuito? Agora pega a caneta e faz certinho por cima. Se você não conseguiu fazer ela por cima, você errou. Agora continua fazendo até escrever em cima. Quando você escrever em cima, você encerrou o ciclo de aprendizado. Você deu conta de fazer exatamente a primeira. Conseguiu? Conseguiu. Agora você faz de novo. Quando você fizer de novo e errar, chama falha. Aí não é erro mais, porque você sabe fazer. Então, por alguns minutos, você ficar fazendo um negócio bem redondinho, ou melhor, oval, e você estiver fazendo ele igual o primeiro ali, bem colado ali o risco, você já aprendeu. Depois do aprendizado, quando você ignora o que você sabe, você vai errar, você vai falhar. Falha. Ignorar o que sei, o que aprendi. O que eu erro quando estou no processo de aprendizado. Por exemplo, por que o casamento da maioria de vocês é uma merda? Porque vocês falham o tempo todo. Quando a gente casa, a gente erra o tempo inteiro, porque a gente não sabe como é que aguenta uma pessoa, como é que controla um ânimo. Então, no casamento, tem muito erro de qualquer pessoa. Eu sempre vou fazendo de um jeito. Aí, o que eu cheguei e falei para minha esposa? A gente se conhece há exatos 20 anos. Falei para ela, tem tanta coisa que você quer que eu faça do seu jeito e tanta coisa que eu quero que você faça do meu, que eu quero propor algo. Aí ela falou, o quê? Isso nos primeiros dias de casamento. Vamos fazer tudo diferente do que a gente viu os nossos pais fazendo. Vamos fazer tudo diferente do que a gente viu alguém falando para fazer.
Vamos abrir a nossa mente para viver um diferente. Você topa? E aí o que acontece? Eu tirei esse peso de ficar errando, porque na cabeça dela eu estava errando, porque eu não fazia igual o pai dela, na minha cabeça ela tinha que fazer igual a minha mãe, e cada um tinha um jeito, ou seja, um circuito. Logo, no começo do casamento, as pessoas falam, tá vendo? As pessoas não valem nada, ela só vive falhando. Ela não tá falhando, mano. Vocês precisavam ter aberto a cabeça pro novo, vocês estão construindo um novo casamento. Vocês vão escrever assim, ó. Não tenham compromisso com o erro. O que significa isso? Quando você estiver aprendendo algo, instala isso na sua cabeça. Não tenho compromisso com o erro. Isso nada mais é do que você ser completamente desapegado dessa imagem sua e você tá a fim de crescer de tal forma que você não vai ficar bancando o erro para mostrar isso para os outros. Inclusive, o não ter um compromisso com o erro é uma das poucas vezes que você pode voltar atrás de alguma coisa depois que você fala que vai fazer. Parçal, por quê? Porque se eu falei algo debaixo de erro, eu não posso ter compromisso com o erro. Eu preciso voltar atrás para mudar esse comportamento. Olha que louco. Um dia, o Juscelino Kubitschek, numa campanha presidencial, ele estava em Jataí, Goiás. Tira esse negócio aqui, ó. Por favor. Só o... Um dia o Juscelino falou assim, eu vou fazer a Brasília aqui em Goiás, aqui no Jataí, uma cidade lá de Goiás, dos 300 quilômetros de Goiânia. E aí, rapaz, ele tinha falado isso. E um cara levanta numa plateia e pergunta assim, ô Juscelino, você falou que vai fazer a cidade, agora você vai fazer. Aí ele ficou calado. Aí um cara virou e falou, eu? Ô Juscelino. Ele ficava enchendo o saco no comício o tempo inteiro. E aí o que aconteceu? O Juscelino soltou essa. Essa frase é libertadora. O Juscelino falou assim, falei? Aí o cara falou, falou. Aí ele falou, se falei foi um erro, e é um erro, volta atrás. Não tem compromisso com o erro. Não vai ser aqui, vai ser em tal lugar, porque já estava na Constituição. Na Constituição de 1880, estava escrito que destina-se 14 mil, não sei quantos quilômetros quadrados, no Planalto Central. Não era em Jataí, era para lá de Anápolis, que é onde é Brasília hoje. Então, o que acontece? Vocês vão guardar isso. Isso é um drive mental poderoso. Não tem um compromisso com o erro. E aí, do jeitinho que ele falou, volto atrás sim. Um dia uma pessoa veio me cobrar. Seu sócio errou. E aí, você não vai honrar o erro dele? Claro que vou. Ele está voltando atrás agora. Você sabia que era erro? Sabia. Então você está melhor ainda para ajudar. Ué. Então, se ele errou, você sabe, eu sei, está todo mundo sabendo, por que ele tem que fazer isso? Ele precisa voltar atrás e partir dali e ir embora. Aí a pessoa regalou o olho e falou, poxa, eu sei que o cara está errado, todo mundo sabe, eu quero que ele faça isso. Marçal, eu não concordo. Viva no fardo. Marçal, eu concordo. O problema é seu. Deixa eu te explicar. Você não precisa concordar, você precisa usar. Tem gente que pega um contrato e assina, concordo, mas não usa. Você tem que usar. Então, o erro. Método mais poderoso de aprendizado. Qual que é tem dois tipos de erro. Tem um ensaio e tem um teste. Qual que você prefere? Responde. Dois tipos de erro e eu quero saber o que você prefere. O ensaio ou... O primeiro é o ensaio ou o teste? Qual que você prefere? Alguém falou, e se a pessoa errar de novo? É porque ela não concluiu o aprendizado. Está faltando um pedaço do aprendizado. E na hora que terminou, aprendeu, validei a caixinha, validei. Então, dali para frente só tem falha. Aí eu sugiro para você, que é marido e mulher, que vocês não falhem. Não tem como falhar naquilo que não sei. Escreve esse aí. Não tem como falhar naquilo que não sei. As pessoas, algumas estão escrevendo teste, outras estão escrevendo ensaio. O que acontece? Eu fui nadar no primeiro dia aqui no mar, aí uma pessoa falou assim, ó, presta atenção. O pessoal falou assim, ó, foi o Thiago Rocha, tira a aliança e coloca na correia do relógio. Aí eu olhei para ele e falei, isso é um exagero, eu vou deixar na minha mão. Só que eu perdi alguns quilos treinando, e aí eu fui nadar, eu senti a aliança escorregar do meu dedo, aí eu segurei ela com o outro dedo. Aí depois eu olhei o Nésio, ouvi o Thiago Rocha e tava com a aliança na correia do relógio. Peguei, olhei e falei, mano, esse treino existe, vou fazer isso não, tal. Aí fiz uma vez, fiz um teste. Aí ficou marcado no meu braço. Falei, não vou fazer isso não, vou deixar essa aliança aqui. Chega outras pessoas no outro dia e volta com a notícia, eu perdi minha aliança lá no mar. Aí o que eu fiz? Ó, a minha aliança aqui do relógio. Eu já dormi com ela aqui, ó. Falei, não vou ser todo desse tanto, não. Eu não queria pôr de jeito nenhum. Eu tirei uma vez, eu nem sei que jeito que tá a marca disso aqui no meu braço. Só que eu falei, eu não vou perder minha aliança. E aí um amigo ouviu e foi embora e perdeu a aliança. Foi o primeiro sacode que ele tomou dentro d'água, a aliança foi embora.
né, o anel. Então, o que acontece? Tem um jeito de você fazer testando com a sua vida e perdendo a sua aliança, e tem um ensaio mental, moço. Um ensaio mental, eu não precisava nem de imaginar, nem precisava ter passado a hora que eu segurei ela no meu dedo. Eu só precisava ter ensaiado. Eu perdendo a aliança, aquilo ia gerar uma energia dentro de mim, e eu pego aquilo e falo, não dá. Então, eu coloquei ela aqui e falei, não vou brincar com isso. Essa aliança não vai sair aqui no braço, só se alguém tomar meu relógio. Então, o que acontece? Quando você estiver levando a sua vida a sério, você não vai ter compromisso com o erro. Você errou? Errei. Então, termina o circuito do erro para fechar seu aprendizado. E o Pablo Marçal, você vai anotar aí, ó. Prefiro o erro dos outros do que o meu. Esse é o erro de ensaio. Então, quando eu vejo alguém errando, eu prefiro muito mais descobrir a tecnologia do erro dele do que perder minha aliança. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Isso aí é um negócio que transforma o cérebro. Por exemplo, eu vi um bilionário de uma grande companhia que morreu esses tempos agora. Morreu numa casa de praia dele, e aí a polícia foi investigar, vazamento de gás. O que eu faço? Desde quando eu virei aviador, eu pego o erro de todo mundo e conserto qualquer coisa na minha vida. Ele, cara bilionário, foi dormir na casa de praia geralmente não usa, ela sempre tá estragando alguma coisa, estragando. Quando terminou, eu acabei de ver, me mandaram. Eu olho e falo, o que eu posso mudar na minha vida em relação ao erro desse cara? A esse grande erro, que é um aprendizado. Aí mandei para minha equipe lá de casa e falei, eu quero comprar isso aqui, ó. Eu quero um sensor de monóxido de carbono, de gás, disso. Aí passou 3 dias, na minha casa tava tudo instalado. Sensor na casa inteira. Eu falei, agora, beleza? Vamos colocar nas outras casas. Quero em todas as casas onde eu durmo. Então, casa de veraneio, a minha casa, onde tiver. Por quê? Porque dormindo você sabe detectar cheiro de gás? Não, você só cheira, só respira e morre. E aí eu olhei aquilo e pensei o seguinte, não faz o mínimo sentido para mim ter o dinheiro que for no mundo e dormindo não ter um detector de gás. Então eu peguei o erro da pessoa, ela não dá conta de corrigir, porque aquilo custou a vida dela. E eu não vou morrer de jeito não. Onde tem lareira na minha casa, tem um sensor perto dos quartos. Por quê? Porque se tocar um gás ali, vai fazer uma gritaria, minha casa inteira vai ligar e vai acordar todo mundo e fala, vaza daí. Esse é o grande lance. Aonde você aprendeu isso, Marçal? Na aviação. Desde quando eu virei aviador, descobri algo. Todo avião que cai, todo helicóptero que cai, a aviação melhora. Por exemplo, teve um voo, aquele do Legacy, que bateu não lembro se foi da Gol, da TAM. Eu sei que um jato bateu num Boeing, né? E aí o Boeing caiu. E o jato, o Legacy, foi embora para os Estados Unidos. O que aconteceu? A aviação mundial mudou por causa disso. O transponder desse estava desligado, TCAS, que chama, não detectou o avião. Quando viu, estava em cima, o avião raspou um no outro. Só que o raspar, quem levou a pior foi o maior, por causa do lugar que ele tomou de corte. Morreu todo mundo. A aviação mundial decidiu o seguinte, todo avião, todo jato, todos os pilotos que pilotarem qualquer tipo de jato vai ter que ir para o país de origem da máquina, fazer atualizações da máquina. Olha lá o Sidney falou um negócio ali que é acho que é quase um princípio da ignorância. Ele falou assim, é só fechar o gás na hora de dormir. E quando você mora numa casa que tem 4 gases, aí você precisa de ir nas válvulas todo dia fechar, você vai fazer isso? E o dia que você esquecer e se vazar? E o dia que você sai mais cedo para ir no jantar, você já volta e não vai lembrar disso. É muito melhor o sensor, meu filho. Acho melhor você pôr o sensor. Você não quer aprender com o que eu te ensinei? Eu acho um pouquinho complicado quando a pessoa é desse jeito. Então, o que acontece? Daquele dia em diante, eu acho que eu devo gastar uns 120 mil por ano mandando piloto para os Estados Unidos. Só para você entender. Obrigado. Um dos 4 pilotos precisa de ir com 120 mil para fazer o rolê todo. Ele tem que ir lá atualizar a carteira do jato, porque o jato é americano. Então, o que são essas coisas? Escreve todos vocês. Todos. Vocês vão escrever assim, ó. Sensores. O que são sensores? Os sensores, aí você vai escrever na frente, ó. Sensor é igual a bom senso. E aí eu ensino os meus filhos em casa que sensores, ou bom senso, significa bom sensor. Então você está num ambiente, você não lê o ambiente, seu sensor de ambiente está quebrado. Você está num lugar, você sabe que é indesejado, só que você finge que não sabe disso, seu sensor está quebrado. Você está num ambiente falando coisa intempestiva, intempestividade significa fora do tempo, anota aí. E uns dias vai ter um dicionário anotadinho. Intempestividade, não está falando se está certo ou se está errado, está falando que está fora do tempo. Aí você está num ambiente, vou te explicar um negócio intempestivo. Você está no meio de um velório, você começa a contar piada. A piada é errada? Não.
Local. Não tô falando local não, tô falando do tempo. Eu ia chegar no local ainda. O agente que você está contando a piada tá errado, o ambiente é errado e o tempo tá errado. Quando as pessoas estão chorando, você tem que seguir o que está na palavra. Chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Já viu aquelas pessoas que não deixam nem uma pessoa chorar? Não, para de chorar, isso é besteira. Alguém aprendeu de jeito em casa. Sabe o que acontece? Você começa a desregular seu sensor. Você precisa chorar com os que choram. Sorrir com os que sorriem. Isso é rapport, isso é tempestividade. Então, por exemplo, você pode ser advogado, eu formei em direito, sou jurista, não segui a profissão, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o livro da lei, Código Civil, tudo, Código Penal, processo penal, e estar certo com o meu cliente, vou defender ele, ó. Escreva exatamente o que vai salvar o cliente. Só que se tiver fora do prazo, é intempestivo, e o juiz vai responder, intempestividade. Pronto, tá fora do tempo. Não, mas tá certo, fora do tempo. Por exemplo, você é filho de alguém que te deu um carro, você tem 10 anos. E aí você sabe dirigir, porque ele ensinou. Inclusive, esse caso é real. Meus filhos sabem dirigir, os dois mais velhos. Eles não dirigem na rua, claro. Eles dirigem dentro das nossas propriedades. Eles, cada um tem um carro. E se eles pegarem esse carro para sair, o que vai acontecer? Alguém vai parar eles e vai falar, vocês não podem dirigir. Ah, mas o carro é meu, eu sei dirigir. Você dirige melhor que aquela senhora ali, ou que aquele senhor ali. Aí vai falar, mas está intempestiva a sua habilitação. Precisa ter 18 anos de idade para você dirigir. A tempestividade significa tá tudo certo o circuito inteiro. A intempestividade pode estar certo ou não, mas mesmo estando certo, está fora do tempo. Olha que louco. Vou te dar um exemplo. Vocês estão intempestivos naquilo que Deus chamou. Vocês estão fazendo coisas que estão fora do tempo e por isso não prospera. Se vocês entrarem na tempestividade de Deus, ou seja, para esse tempo ele falou, eu quero você fazer nisso. Se você estivesse na tempestividade de Deus, você ia estar em outro lugar. Você ia estar em outra situação. Vocês pegaram, não? Presta bem atenção. Se você entender de tempestividade, você vai entrar no tempo, no timing. Então as pessoas, elas fazem de tudo para não entender o timing. Quando eu falei para você ontem, corte o açúcar. Quando eu falei para você, faça isso, faça aquilo, vai correr, vai não sei o quê. Eu estou te ensinando a entrar nessa tempestividade, porque senão daqui a pouco você não vai suportar acordar e voltar aqui. O que você sempre faz? Você sempre faz algo pelo começo e não termina. O que você faz? Você começa algo, se tiver algum putz, se quiser escrever, o tanto dizer, depende do tamanho da clarificação na sua cabeça. Você tem um problema sério. Você começa as coisas, arranca, mas como você não é tempestivo, você não entende de ciclo de semeadura e colheita, o que acontece com você? Algo surpreendente. Você sempre larga as coisas. Por exemplo, no casamento. Tem 20 anos que eu conheço a Carol e 15 anos de casado. Eu sei que para algumas pessoas vai parecer exagero, eu só estou contando a história como ela é. Eu nunca falei para minha esposa, nunca, vamos separar. Nunca isso saiu da minha boca. Agora tem uma coisa mais importante, que só eu dou conta de falar. Só eu e Deus sabemos, e vocês através do testemunho agora. Sabe o que acontece? Eu nunca pensei em separar na minha vida. Nenhuma vez. Zero. Não deixei esse pensamento criar nenhum risco no meu cérebro. O que eu coloquei na cabeça? Esse negócio estiver ruim, é culpa minha. E eu vou fazer de tudo para resolver. E algumas vezes eu olhava para ela e falava assim, a culpa é dela. Aí eu falava, logo em seguida, por causa do drive mental, se a culpa é dela, a culpa é minha. Eu fiz isso. Eu vou resolver isso aí. Então o que eu quero ensinar para vocês? Se vocês aprenderem que esse negócio nasceu para funcionar, o seu tá fora do tempo. O seu tá sem uns ensaios, o seu tá sem um teste. E é por isso que é ruim. E é por isso que é quase um ato heróico uma pessoa viver uma vida inteira e morrer casado com outro. Nessa geração vai ser um ato heróico. Inclusive, já sugeri em outra live que nós vamos, quando nós tiver o governo, nós vamos fazer uma lei que quem divorcia paga 10% do patrimônio e quem fica casado de 5 em 5 anos vai ganhar um bônus do governo. Só que eu não vou tomar do povo, eu vou tomar de quem não dá conta de segurar o tranco. Então, já pode falar para todo mundo que essa lei vai existir. Ela existiu na minha cabeça, funcionou, e o povo que vocês gostaram. Imagina, de 5 em 5 anos, o fundo tem $1 bi lá. Aí, de 5 em 5 anos, vai diminuir no dano de casamento. Aí vai lá, 50 mil para estar casado. Imagina que beleza. Tem uns bacanas aí. Imagina, não dá para fazer mais porque o cara morreu. Imagina um safra separando. Vai ser entrar bilhões pro caixa. Entra bilhões, né? Pega os bilhões do caixa. Marcelo, e uma família pobrezinha que tá separando. 10% é o dízimo para quem divorcia. Aí nós vamos dar para quem? Para quem fica de 5 em 5 anos casado. Ah, mas de jeito o povo vai ficar casado, aleluia. Que seja de jeito. Aí tem outro problema, mas ninguém vai casar.
Melhor ainda, sabe por quê? Porque se você não casa, é porque você respeita o casamento. Agora, se você é um herói na geração onde já está escrito há milênios que todo mundo ia ser contra, eu vou me levantar diferente nesse assunto. Deixa eu te explicar, então. Quando você começar a entender que mais vale o erro dos outros do que o seu, você vai entrar no ensaio. Escreve aí, preciso ensaiar o erro dos outros. Por exemplo, tem gente aqui agora nessa live que está ensaiando ir para um adultério. A pessoa está assim, eu vou. Aí eu vou falar, não pode terminar um ensaio. Você já fez essa parte? Termina a outra. O opróbrio que nunca mais vai se apagar. O que é o opróbrio? Escreve aí. Opróbrio é igual a vergonha. O que vai acontecer? Continua ensaiando o final da vida de uma pessoa que entra por esse caminho. Sabe o que acontece? Eu tenho amigos não conhecidos que fizeram isso. E aí, toda vez que eu vou falar da pessoa, alguém vira e fala assim, ó. Olha o que as pessoas falam. Elas falam assim, o fulano, que traiu a mulher dele, o fulano, adúltero, sempre. E aí você lembra de continuar o ensaio mental olhando para sua esposa e a sua esposa olhando com cara de quem não confia em você mais. Aí você continua o ensaio, olha para os seus filhos e olha para eles não te respeitando mais. Aí você olha para Deus, Deus vai te perdoar. Mas na hora que você olhar para o contexto inteiro, de Deus para baixo, todo mundo vai olhar com o próprio para você. Ou seja, se você ensaiar direitinho e vai pensar assim, vou fazer essa merda por causa de uma alegria, ou gozo de 5 segundos, aqueles 5 segundos vai virar 50 mil horas, 500 mil horas, talvez a metade da sua vida. Você fez o ensaio direitinho, aí você fala, não compensa não? Dá certo não? Vou fazer isso não? Marçal já fez. O opróbrio nunca paga. Marçal, Deus perdoa, mas o opróbrio não. Quem fala isso é o Salomão. Sou eu não. O opróbrio nunca paga. Então, o que você tem que entender? É um tipo de vergonha que não vai passar nunca. Ela é magnética. Não, mas aí eu precisava ter ouvido isso antes. Pois é, ouviu depois, agora não peques mais. O grande lance é que Deus vai te perdoar, talvez a sua pessoa amada vai te perdoar, talvez as pessoas que você ama vai te perdoar, talvez. Isso é uma junção quase que lotérica. Vai ser igual na loteria. Agora, pode falar? Quem não praticou isso, pega esse ensaio que eu acabei de ensaiar a sua cabeça. Não vai compensar. Como não vai compensar, o que eu sugiro que você faça? Não faça. Presta atenção. Uma coisa é o erro, outra coisa é a falha. Falha, quando ignoro o que sei. Erro, quando não sei, estou construindo os componentes desse aprendizado. Vocês estão entendendo ou não? Quando você faz esse tipo de coisa, você ganha na loteria. Alguém escreveu, ganha na loteria, só que você não leva o prêmio, você leva um chumbo. Você já viu uma loteria que você joga, pagando para jogar, aí na hora que sai o prêmio, você toma um chumbo. É isso que você está arrumando. Quem aqui está me assistindo e gostaria de apagar o próprio passado? A Elise escreveu assim, ó. Trair não compensa. Não, o que você escreveu tá errado. Compensa. Compensa só na hora. Mas depois que a hora passou, você vive uma desgraça de vida. Compensa na hora, senão ninguém faria. E aqui tá a decisão de todo idiota. A decisão de todo idiota, o bônus vem primeiro, temporário, e o ônus é permanente. Decisão de um sábio. O ônus, presta atenção, é o contrário. O ônus vem primeiro, mas o bônus é permanente. Então, vamos estudar? Decisão de um sábio. Vai ser ônus. Você vai ter que parar de fazer as coisas que você curte. Vai ficar fundado no ônus, estudando. Só que o bônus será permanente. Presta atenção, existem duas decisões. Olha lá, um monte de gente escrevendo. Eu queria esquecer meu passado. Eu queria apagar meu passado. Eu posso falar uma coisa com carinho. Você vai receber com carinho. Eu não estou querendo te humilhar, nada disso. Mas você tem que deixar de ser idiota. Sem passado, sem aprendizado. Escreve todo mundo aí, ué. Ué. Vocês estão jogando uns 45 minutos que eu tô falando aqui? Deixa eu falar. Vocês têm que respeitar pelo menos eu, ué. Se você não respeita você, tudo bem, por enquanto. Né? Dá um jeito daqui uns dias, repetindo toda essa fórmula aqui da 4 da manhã aqui, não vai dar certo. Agora, jogar o passado fora, você vai jogar todo o aprendizado fora. Escreve todo mundo. Sem passado, sem aprendizado. Ué, você é bobo. Não. Mas o que eu faço com o passado? Eu fiz tanta coisa. É ótimo, aprendeu tanto. Passado, ressignificado. Futuro, projetado. E o agora? Governado. Mas eu estou no gerúndio, governando. Não, essas coisas que aconteceram no Cronos já aconteceram, porque tem um plano maior, tem 2 planos. Anota aí, Kairos e Cronos. Cronos é um tempo cronológico, Kairos é um tempo que não tem divisão de passado, presente e futuro.
é o tempo de Deus. Esse tempo de Deus e das atmosferas superiores, tipo do terceiro céu, é o único tempo real. Esse tempo aqui é o tempo desse lugar. Inclusive, se eu quiser acelerar algum experimento aqui terrestre, eu tenho uma Terra que gira numa velocidade de 1.675 km por hora, significa que 365 giros dá um ano. Você sabia que tem lugares que eu consigo fazer o mesmo experimento em um ano, em apenas 10 dias? Depende da velocidade do giro. Sabia disso, Thiago? O Thiago está falando, não é possível, o Thiago sabe tudo. Tem planetas que eles giram mais rápido que a gente, e esse negócio de um ano não é uma convenção, isso é magnético. Esse tempo de giro realmente é um tempo chamado Cronos. É Cronos e Kairos é o tempo de Deus. Então, tem gente, inclusive tem brasileiro fazendo isso, mandando experimentos para o espaço, para lugares onde o planeta gira mais rápido. Por quê? Porque em poucos dias ele consegue ter um experimento de um ano. Então, ele precisa testar um negócio por 10 anos. Ele manda para outro planeta, chega com sonda, é claro. Sabe o que acontece? Quando esse planeta entrega os 10 anos, aqui não foi nenhum. Aí ele volta com isso e fala, foi acelerado. Então, presta atenção, gente. Eu quero trazer uma desilusão para todos vocês em relação à vida de aprendizado. Se você é uma pessoa que quer aprender mais, você precisa investir mais energia em você. Qual que é o seu problema? Você aprendeu um monte de coisa, alguém pediu para explicar os terceiros céus. Aqui não dá para explicar assim, não. O que você tem que fazer? Você precisa amar a sabedoria. Você precisa amar tudo que você aprendeu. Nós vamos ressignificar o passado, reprojetar o futuro e governar no agora. A Luciana Martins falou, eu vi isso, eu vi que desenvolve medicamentos fazendo isso. Olha que louco, é assim que desenvolve mesmo, coisa com teste sobre tempo. O que eu quero pedir para você? Você precisa amar a sabedoria todo dia que você acordar. Vou fazer um desafio para todos vocês. Quando você acordar, não pensa no meu nome, não pensa no Instagram, nem no YouTube, nem em live. Pensa na sabedoria. Eu sou um canal, sou um agente. Eu não sou esse negócio. A sabedoria não é e nunca foi uma qualidade humana. Ela é a própria divindade. Quando ela está conectada com você, você tem luz, clareza. Esse é o grande lance. O que eu quero sugerir para vocês no dia de hoje? Hoje vocês vão fazer uma lista de desaprendizado. Sabia que tem coisas que você precisa desaprender? Por exemplo, o seu jeito de falar precisa ser desaprendido para você falar com mais sabedoria. Você precisa falar com mais clareza. Você sabe o que é comunicação? Eu vou te dar o drive mental da comunicação. Clareza. Comunicar não é falar o que eu quero. Comunicar é o que vai fazer trazer clareza naquele ambiente para aquelas pessoas. Isso é clareza. Presta atenção no que eu estou te falando. Se eu for falar com o Ribeirinho, eu tenho que falar do jeito que fica claro para ele e não do meu jeito. Porque se eu sentar e falar para advogados, eu já dei palestra de várias OABs. E aí, o jeito que eu falo, quase ninguém aqui vai entender, porque tem um negócio chamado juridiquês. É a língua dos advogados. Estou olhando para um ali, ó. O prazer que existe no meio jurídico é falar difícil, para ninguém entender e para todo mundo aplaudir. No fundo, eu sei que ninguém está entendendo. É uns negócios absurdos as palavras. Então, o que acontece? A comunicação minha está clara, mas se eu usar palavras inefáveis, inescrutáveis, impreteríveis, indubitáveis, vocês entenderam aí? Deu para pegar? Eu fui claro, o advogado está ali, ele entendeu. Agora você não. Aprendeu hoje intempestivo. Olha lá, a Mircleide falou, eu sou advogado. Então deve estar entendendo algumas coisas. Agora tem advogado que não entende metade das palavras. Aí começa a falar. Imagina a pessoa falar isso para você. Inescrutável. Indubitável. Aí a pessoa fala, caramba, esse cara é entendido. É o máximo que alguém entende. Que o outro é entendido. Deixa eu te explicar uma coisa. A clareza não está no seu discurso. Olha o Jonathan Dias falou, não entendi nada. Tem um dicionáriozinho assim, chama Michaelis, de 1 milhão de verbetes. Dá uma estudada lá que você pega. O que eu quero te falar é o seguinte, que a clareza não está no que você está falando, está no público que está te ouvindo. Eu posso falar, você tinha que me pagar só por esse pedaço dessa aula, porque isso aqui faz você crescer absurdamente. Marcelo, agora você está cobrando? Tô. Você vai ter que ensinar para alguém. Alguém está ali escrevendo, ele falou bonito. Então, na sala com gente que tem esse vernáculo, essa completude de vernáculo, não tem nada demais. Mas para quem é programado só para ser trabalhador, ele ouve e fala, ele é o doutor entendido. Olha que engraçado. Um fala doutor entendido, o outro fala, não tem nada demais no que você está falando. Interessante, né? Então, como é que faz para ter uma comunicação clara e vai ter um dia só disso? E pode ser amanhã, talvez. É o seguinte, eu preciso ler o ambiente, eu preciso ler as pessoas e eu preciso ler o que está acontecendo. Por quê?
eu posso falar perfeitamente claro e ninguém ter clareza nenhuma. Ou seja, você não entendeu de comunicação. Posso falar com a maior clareza do mundo e você não entender. Significa, foi treva. Você entendeu o que eu falei ou não? Então agora você vai por dentro de você. A clareza não está do jeito que eu falo, mas está em receber a luz de volta. Por que eu peço nos comentários, quando algo gerar clareza dentro de você, você escrever putz? Porque é como se eu estivesse batendo no espelho, porque eu sei que está indo luz. Eu quero saber, esse povo está recebendo essa luz? Quando eu leio no comentário o tal do putz, não é para eu ficar empolgado, é para eu falar, a luz está batendo eles e eles estão refletindo isso de volta em mim, como eu não estou te vendo. Se você estivesse numa plateia, eu consigo ver nos seus olhos, seu olho começa a abrir assim, ó. Eureka! Eureka é a mesma coisa de putz. Quando você fala assim, é isso! Caramba, Cacildes! Oh, o Mussum estava muito além do tempo dele, né? Ele já falava essas conversas de hoje aí, muito mais. Cacildes, todos, ele era bom, o Mussum era bravo. Barra Gaúcho! Ou seja, esse putz é um reflexo dessa clareza. Bateu e voltou. É só por isso que eu peço para vocês me alimentar com esse negócio. Que aí eu estou entendendo que seu nível de consciência está aqui, eu baixo pressão, aumento pressão. Nós começamos o dia hoje para a gente fazer o quê? Putz, grila também. Tem gente que está com o cérebro fritando. Quem está com o cérebro fritando? Assim, fritando. Tá faltando um ovinho, um bequinho, eu estou fritando seu cérebro para nós comer, né? É o seguinte, o cérebro está fritando porque ele estava no modo morno. E aí está fritando agora porque nós estamos colocando um óleo, um azeite e aumentando a temperatura. Não tem como fritar um cérebro desse. Vai fritar. O que você vai fazer? Você vai fazer uma listinha hoje de coisas que você precisa de aprender que você não sabe. Alguém perguntou se vai ter live domingo. Moço, vou fazer todo dia. Você não sabe o que é todo dia, não? Presta atenção. Lista de aprendizados novos, de conhecimentos novos. Aí outra folha, anota aí. Outra folha, você vai fazer lista de desaprendizado. Coisas que você precisa desaprender. A terceira folha, eu duvido que vocês vão fazer essa tarefa. Duvido. Terceira tarefa. Vocês vão perceber que para desaprender algo e aprender algo novo, vocês vão ter que obrigatoriamente fazer a tarefa. Qual que é a tarefa? Vocês vão ter que escrever novos desafios. Você sabe o que aconteceu? Ontem, esse bando de homem que está aqui, nós fizemos um simulado de triatlon. Nós fomos para dentro d'água, nadamos, saímos correndo 1 quilômetro, pegamos a bicicleta, pedalamos, descemos da bicicleta, pegamos tênis, corremos. Infelizmente, eu acabei ganhando, não sei porquê. Mas na hora da largada, eu olhei para todo mundo e falei o seguinte, eu não quero concorrer e fazer nada. Sabe o que aconteceu? Eu desliguei a turbina de competição e fui devagar dentro d'água. E aquele povo louco, batendo o braço igual remo de canoa. E aquela loucura. E aí, eu ainda nadei mais do que precisava. Nadei 200 metros a mais, porque eu fui seguir um cara que estava seguindo o outro, estava afogando, para você ter ideia. Essa era a realidade. Ele não estava afogando, ele estava bebendo água. Na minha terra chama afogamento, a sua chama reidratação, né? Você estava tomando soro. E aí, o que acontece? Quando eu vi, eu falei, esses caras estão indo pro lugar errado, eu segui a referência errada. Aí eu tenho que te dar um código. Nunca siga a referência errada, não siga o próximo, porque você é a média dos caras. Eles fizeram rodada. Eles não, a culpa foi só minha. 200 metros a mais, porque eu segui um cara que estava seguindo um cara que estava tomando soro. Resumindo, eu saí em 8º da água. Nós estamos em 16. Eu saí em 8º. Quando eu saí em 8º, eu sei a sensação de uma prova. Como é que você sai da água quando você dá tudo que tem? Você sai slow motion, lento assim, ó. Aí eu olhava para a cara de todo mundo lento, e eu dando risada que eu estava no modo acelerado, porque eu não gastei na água. E eu saí correndo e passei todo mundo que estava na minha frente. Fui embora, corri 1 quilômetro, montei, já peguei a bicicleta, subi em terceiro. E fui embora. Peguei o segundo, peguei o primeiro, andei com o primeiro um pouco, depois fui embora e subi na vida. O que aconteceu? Às vezes parece que você está tomando um atraso. Só que se todo mundo tiver com o mesmo comportamento, você pode ter uma grande chance de sair na frente. A pior coisa que eu aprendi, não siga qualquer pessoa. A culpa não é daquela pessoa. É porque se eu estou seguindo ela com a sabedoria que eu tenho, imagina ela seguindo o outro que está seguindo o outro. O outro está seguindo o soro para beber. E a boia estava à direita, quase 30 graus. E aí cada um foi para um rumo. Sabe o que aconteceu comigo quando eu estava nadando? Veio pensamentos desse jeito assim, ó. Por que meu pai e minha mãe não insistiram em me colocar na natação? Por que eu tenho que aprender essa merda depois de velho? E bater na mão. E pensando. Por que eu tô preocupado com os caras que é mais rápido que eu? Sendo que eu vou pegar todos eles. Aí eu ficava, né? Só pra vocês saberem,
Na bicicleta, eu sou bem forte mesmo de pedal. No nado, a minha nota é 4, mas eu vou chegar lá, era 3 até na hora da prova. A minha nota na corrida é 5 e minha nota na bike é 7. Aí o que aconteceu? Terminou a corrida, beleza. Aí a gente foi fazer outro rolê, depois fui treinar tiro de bicicleta de novo. Aí eu falei, agora eu quero voltar para água. Eu quero ir para água e só vou sair da água quando eu tiver sensação de progresso. Aí eu aprendi a fazer um negócio. Na hora que eu aprendi a fazer esse negócio, aí o Marcelo que tava me ensinando falou assim, bora, agora você vai nadar, não sei aonde. Eu falei, não vou não. Eu assumi para ele, eu tenho um problema, Marcelo. Ou você vai gostar do problema que eu tenho, que aconteceu ontem. Então, Marcelo, bora logo, querendo ser um treinadorzão daqueles que bate nas crianças. Vai logo! Aí eu olhei pra ele e falei, cara, eu tenho um problema sério, velho. Aí ele falou, o quê? Quando eu aprendo uma coisa, eu não dou conta de ir pra próxima coisa, eu preciso ensinar o que eu aprendi. Oh, vontade de chorar, cara. Assim, a sensação foi tão massa, porque essa é a verdade que acontece comigo. E aí eu virei e falei, espera só um pouquinho. Aí ele, tá, vai lá. Aí eu chamei todo mundo, gente, vocês não sabendo nadar, vamos todo mundo fazer desse jeito aqui, porque eu acabei de descobrir como é que nada. E aí, segura num joelho, faz isso aqui, faz isso aqui. Aquele negócio mexe tanto comigo. Eu acabei de aprender, eu não dou conta de ir pro próximo nível, moço. Eu falo, vamos libertar mais gente agora. E aí eu vou lá, ensino. A satisfação de ver os caras conseguindo. Um bateu nas minhas costas e falou assim, você salvou minha vida me ensinando isso aqui. Quando eu ouço isso, eu falo, pode ir pro nível 2, que eu já tenho autoridade no nível 1. Deixa eu te explicar aqui o que eu acabei de te falar. Não é só aprender. Se você não transbordar, você não fechou o circuito do aprendizado. Você tá entendendo ou não? Se você quiser ir para o nível 2, você tem que entender que para fechar o nível 1, você vai ter que transmitir isso. Se você não gostar das pessoas, você vai fazer do mesmo jeito. Eu vou falar por quê. Porque você vai subir seu nível de autoridade. Esse é um dos maiores segredos revelados de Pablo Marçal. Por que eu deito e rolo? Eu chego aqui numa live e tem conteúdo até para daqui 10 mil dias. Porque eu fui aprendendo e passando. Eu não sou um decorador, eu não decoro conteúdo. Não tem como decorar stand de conteúdo. Quem é meu aluno aí, eu tenho 1 milhão de alunos. Se você falar para mim, como é que esse cara parece uma máquina? Tem as experiências, e as maiores experiências que eu tenho, sabe como foi? Não foi de uma aula que eu preparei, porque eu não preparo aula. Foi de experiências que eu vivi com pessoas. Foi experiência de transbordo, é as coisas mais fortes que existem. Então, tudo que eu acabo de aprender, eu quero passar para alguém imediatamente. Às vezes você está pegando a aula de hoje, é fruto daquilo que eu aprendi há 10 anos atrás. Só foi você que chegou hoje, mas tem 10 anos que eu estou ensinando. Tem coisa que eu estou te ensinando hoje que eu aprendi tem 15. Quando estava estudando PNL. Só que você só aprendeu hoje, você chegou hoje. E aqui está um grande desafio de hoje. Eu vou fazer o boot e vou repetir as 3 tarefas, mas hoje tem um desafio. O desafio de fazer você ficar mais potente. Se eu te perguntasse assim, ó, tem como você ficar mais potente, no mínimo, tá? De 10, mínimo, e no máximo uma 100. Não vamos exagerar, não. Mas dá para você ficar 100 vezes mais potente fazendo algo. Você toparia? No mínimo, 10 vezes. Já vou fazer o boot. 10 vezes mais potente. Você toparia ou não? Se você toparia, você escreve assim, ó, eu topo. Eu vou trazer a lógica disso, porque vocês não botam fé. Na hora que eu trouxer a lógica disso, 100% de vocês vai pelo menos subir a pressão 10 vezes. 100 vezes você precisa virar um cara doido igual eu. A vontade de ver os outros prosperarem. Deixa eu contar algo para vocês. A coisa que eu mais amo no meu ecossistema é chegar lá e ver todo mundo que prosperou. Todo mundo. Marcelo, mas tem gente que trabalha para você que não prosperou. Claro, o cara acabou de chegar, ué. O cara tem 6 meses, o cara tem 1 ano. Você acha que é o quê? Você não respeita a semeadora e a colheita? Eu respeito. E eu acho que ele está prosperando muito além do que os 10 anos dele em qualquer lugar. Às vezes pode estar até ganhando mais, mas agora ele está destravando. É totalmente diferente. Lá nas nossas empresas não é entre e ganha uma Porsche com a entrada, não. Você que tem que se virar. Agora, eu quero ver todo mundo escrevendo eu topo. Ó, eu acho que no nosso ecossistema lá de 30 players deve ter 17 Porsche. 17, assim, ó. Engraçado é que a maioria, o cara tem uma e deu uma para a esposa. Tem uma e deu uma para a esposa. E um dia você vai descobrir na vida que melhor que comprar um super carro é dar ele de presente para alguém. Foi uma coisa que eu descobri e queria te ensinar isso aí. O dia que você dá isso para alguém que você ama é mais forte do que o dia que você compra para você. Então é o seguinte, o desafio. Hoje, um dos caras, vou falar o segundo cara, que é o Thiago Rocha, que abre a live aqui. Ó. Ele é o segundo cara da minha linha de confiança que mais tem proximidade comigo. E eu vou te falar como é que ele foi alcançado, ele mesmo vai contar. O que é o desafio? Autotransbordo. Você aprende e passa. Eu vou te contar o que vai acontecer se você não fizer o desafio. Você vai me assistir, eu vou fritar seu cérebro. Você não vai dar conta de comer o que fritou e vai perder todo dia a maior parte daquilo que eu te
É certeza absoluta. Vou te falar por quê? Porque você não vai conseguir aplicar e não vai ter a alegria da transmissão e nem a alegria de receber de volta uma pessoa mudando de vida através de você. Esse negócio é o mais elevado nível de transbordo. Aprende e usa. Então, acabei de prender ontem no mar, aprendi, não prendi, soltei. Qual o problema do aprender? As pessoas tiram o A e prende. Não, vou ficar só para mim. Eu não. Eu lembro de um dia que a gente estava liderando um grupo de 140 empresas, indústrias no estádio Goiás de moda, e uma pessoa me chama e fala assim para mim, não conta tudo que você sabe, não conta pro lugar, não, senão depois você vai ficar insignificante. Olha a minha cabeça. Pá! Eu falei, vira de cabeça para baixo, que ele acabou de falar. Conte tudo que você sabe, fica insignificante e vai estudar mais. Por quê? Porque realmente você é insignificante, você sabe pouco. Aí o que eu fiz? Contei tudo. Daquele dia em diante eu nunca segurei nada. O que eu faço? Eu sempre tô ficando insignificante. O que eu tenho que fazer? Estudar mais. O que eu tenho que fazer? Me desafiar mais. O que eu tenho que fazer? Sempre me lascando e entregando tudo. Simples. Qual que é o desafio, então? Tiago, vou te mostrar o desafio aqui. Conta para eles. Ele é o cara número 2 no meu ecossistema. Quem que é o Nésio que abriu a live ontem? Como que foi que você chegou até mim? Conta para eles. De forma... Eu fui aluno do 459, acompanhei o 459 e como é que você chegou no grupo? Dia de hoje. Eu entrei pelo suporte. O suporte é quando tem os lançamentos, a gente entra lá para... Volta antes. Alguém te colocou no grupo. A gente... Verdade. Presta atenção, ele começou como atendente do suporte técnico lá da nossa empresa. Aí alguém colocou ele num movimento, só que eu quero que ele volte no primórdio. Presta atenção. Antes de conhecer. Um amigo me adicionou num grupo de WhatsApp com várias pessoas lá e falando, bora tocar o terror na terra, vamos colocar pressão no sol. E eu falo, que pressão no sol? Deixa eu acordar às 7 horas da manhã aqui, tô fazendo meu dia. E aquilo foi entrando como uma semente, por isso que é importante a semente. E aquele grupo, e é interessante que depois de alguns anos eu encontrei esse amigo, daí a gente já estava caminhando junto na época da política, e ele falou, aquela semente gerou fruto, né? Eu falei, quantos frutos que você não conhece ou ainda não viu, que graças a esse grupo do WhatsApp que você montou e começou a transbordar lá dentro, geraram frutos hoje. Muita gente fala, né? Eu comecei a live falando sobre pessoas que querem levar sua mensagem adiante, transbordando a vida das pessoas. Às vezes você acha que não tem o que transbordar. Pega a mensagem que o Marçal ensinou hoje e replica lá para alguém, manda no WhatsApp, manda num direct, faz um telefonema, manda uma mensagem, um SMS, só manda para alguém, entendeu? Alguém está precisando dessa mensagem. Então preste bem atenção. O que é o transbordo? Transbordo é alargar o rio. O que é você buscar todo dia o conhecimento, a sabedoria? O conhecimento é alargar com o transbordo, que você tem que transmitir para ele dar solidez, e a sabedoria é a profundidade. Então, eu só quero você escrevendo o seguinte, eu topo. Vai acontecer duas coisas e eu vou contar o segredo dessas duas coisas para vocês. A primeira, quando você fizer o grupo e chamar algumas pessoas, vai ter a mesma coisa que ele falou, certo? Vai te dar uma insatisfação muito grande, porque tem pessoas que não vão querer. Isso faz parte da aula 1. Faça mesmo assim. 2. Daqui uns 2 dias eu vou te ensinar a fazer uma outra coisa, que é aumentar o nível de interesse, que é inverter o ônus. Você vai criar um grupo novo e vai falar, esse grupo vai acabar e vocês vão passar para cá. Você vai ver que o povo todinho vai mudar o comportamento do grupo. E aí o que você vai fazer? Você vai encontrar qualquer pessoa desconhecida e vai falar, você quer mudar de vida? Quero. Entra nesse grupo aqui. Você vai ver que gente de fora dá mais atenção do que gente de dentro do seu ciclo, porque eles não acreditam que você vai mudar. Eu criei um grupo, Destravar Digital, 29 de junho de 2020. Daqui. 65 pessoas. O Thiago tá mostrando o grupo dele aqui, ó. Eu criei esse grupo, depois entrei no movimento, eu criei um grupo. Destravar Digital, e é por isso que ele é um dos caras que mais entende disso hoje, 65 pessoas, foi criado no dia 29 de junho de 2020. No igual uma hora dessa aqui, ele era só um cara que assistia igual vocês. Então preste bem atenção. Tem uns que não vão fazer de jeito nenhum. Eu tô te entendendo, faça do seu jeito é o melhor. Inclusive, a gente tá acordando cedo para assistir sua live. Seu jeito é o melhor, nós vamos te seguir e fazer o que você fala. Qual que é o seu aprendizado? Qual que é o seu nível de desafio? Você tem que contar para nós. Eu tô 100% topado naquilo que uma pessoa me mostra que eu vou ter resultado. Então, o que eu quero te falar? Eu te ensinei isso tudo. Tenha a satisfação de transmitir esse handover. Te dê um bastão na sua mão. Pega. Aí sabe o que você faz todo dia? Pega o bastão, vou pôr na estante. Esse bastão é precioso do Marçal. Não, cara, não é meu não. Eu peguei de outra pessoa, pus na sua mão. A confiança, moço. Passa isso pro próximo. Passa o bastão pro próximo. Passa o bastão pro próximo. Tem como você fazer isso? Então você vai criar esse desafio hoje. E aí quem tiver criado depois vai chorar. Porque num dia eu vou vir e vou falar algo para quem tiver criado. E quem tiver criado vai ter um tipo de acesso que eu vou dar. E aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um milagre. Você vai falar, eu vou fazer, mas não vai adiantar mais, porque você não fez quando deveria fazer. Assim é o reino. Vai chegar um dia que as pessoas vão chegar na festa do Cordeiro,
E aí o próprio Cristo vai falar assim, ó, aparta-te de mim que eu não te conheço. Aí você fala, não, mas eu fiz isso em seu nome. Não te conheço. Conhecer é intimidade. É o que eu quero que você entenda. Eu vou estar aqui todo dia. Vou te ensinar coisa e vou fritar seu cérebro. Só que você precisa de usar essa fritura. Você precisa fritar isso. Presta atenção. Por favor, pense no próximo. Escreve todo mundo assim, ó. Eu vou pensar no próximo. Eu vou pensar no próximo. Teve um dia que eu destravei algo poderoso na minha cabeça, sabe o que foi? Veio assim na minha cabeça. Deus ama o mundo. E aí Jesus fala, ame o próximo. Eu falei, Deus ama o mundo, então se é Deus que ama o mundo, não é eu que tenho que amar o mundo. Eu tenho que amar o próximo. Quem é meu próximo? Seu próximo não é o cara que está a 10 quilômetros de você, não. É os que estão no seu ambiente. Você tem que amar o seu. E é obrigação de todos nós amarmos o próximo. O próximo. Aí tem até aquelas brincadeiras que falam assim, eu sou o próximo. O pró, né? Eu sou o ré, eu sou o tri. Você tem que amar o pró. Então, quando você ama o pró, você destila isso para ele. Você transborda isso para ele. Eu vou te falar, a maior marca de quem está crescendo de forma assustadora é o transbordo. Se nunca a gente se encontrasse, nunca acontecer nada entre nós. O que aconteceu aqui me fez crescer de forma absurda como pessoa, e o maior ganho que eu tenho é a certeza de ver esse tanto de putz fazendo, meu Deus, olha o tanto de irmão e de irmã que tá tendo clareza. Olha o tanto de gente que tá tendo clareza nesse país. É louco, já tá pago. Não fica pensando que você me deve nada. Tá pago. Tá pago. Agora, aí de você se você transbordar. Imagina o tanto de gente que você desconhece que vai ganhar com isso. Então, você vai criar um grupo no WhatsApp. Depois eu vou te dar uma surpresa para quem cria esse grupo. Você vai criar esse grupo, sem grandes emoções. E nesse grupo você vai transbordar todo dia. Marcelo, não dou conta de falar. Pega um link, coloca lá. Pega um resumo do texto. Faz um favor para minha equipe. Pega o melhor drive do dia. E ao invés de ficar postando minha cara aí, posta a frase. Posta a frase, só a frase. E coloca lá para as pessoas compartilharem. Porque às vezes uma frase chama a atenção com o rosto de um goiano, né? E aí o que acontece? Pega os códigos. E até desafio vocês. Vocês todo dia anotarem os códigos. Tem gente que me manda tanto código que eu falo, não é possível que essa pessoa pegou esse tanto de código numa live dessa. Não é possível. Não é possível. O que nós vamos fazer então? Deixar o rio fluir. Escreve todo mundo essa expressão. Deixar o rio fluir. Como é que eu meço qualquer movimento se ele é próspero? Sabe como que é, Thiago? Não é pelo financeiro do movimento. É pelo tanto de gente que é acrescentada. Fruto. A pessoa fala assim, eu amo a minha igreja. Tem 30 anos que a igreja é de tijolo do mesmo tamanho e não acrescenta irmão, só troca os irmãos. Aí eu falo, essa igreja tem alguma deficiência. Porque igreja de verdade cresce, empresa de verdade cresce, família de verdade cresce. Tem alguma coisa errada naquilo que não cresce. Escreve aí pra você não esquecer esse drive. Tem alguma coisa errada naquilo que não cresce. Por que tem alguma coisa errada? Por que tem alguma coisa errada naquilo que não cresce? Porque tudo que Deus fez tem que crescer. Tudo que Deus criou na sua natureza, na natureza da germinação, da prosperidade, da sabedoria e da riqueza, tem que crescer. Então, se não está crescendo, tem alguma coisa errada. Põe isso na sua cabeça. Se não está crescendo, tem alguma coisa errada. Sabe seus músculos? Se ele não está crescendo, tem alguma coisa errada. Ele não está prosperando, você não está rompendo a fibra, você não está treinando. Né, Nésio Monteiro? Seu cérebro, se ele não está crescendo, tem alguma coisa de errado. Se a sua família não está crescendo. A pessoa escreveu um negócio ali engraçado. Gostosura ouvir tudo isso. Esse comentário me pegou. Sabe por quê? Porque você está sozinha no banquete. Porque não é tão gostosura assim você ouvir, não praticar e não transbordar. Gostosura é aquela fala do obeso. Tem a obesidade espiritual, tem a obesidade almática e tem a obesidade física. Eu não vou travar seu cérebro hoje, então. Deixa por aqui. Não tem gostosura nenhuma não aprender se você não viver e não transbordar. Eu acho que você ficou pensando na gostosura comendo um pudim sozinho. Isso é um pudim, chama mais 30, filho. Melhor, larga esse pudim. Quando a cabeça da pessoa está diferente, é bravo. Então é o seguinte, tem alguma coisa errada naquilo que não cresce. Se a sua vida não está crescendo, tem alguma coisa errada com você, você deve estar com algum tipo de obesidade. Mental, ou fisiológica, ou espiritual. Mas você pode voltar aqui. Olha que lindo, o Thiago escreveu 24 horas sem refrigerante. Aí sim, hein? Acabou todo o problema emocional, né, meu filho? Ei, vocês estão curtindo acordar ou não? Acorda todo dia, moço. Você vai todo dia tomar um sacode, mas faz um favor. Levanta outras pessoas do caixão, por favor. Toda vez que você for decidir não levantar pra live, pensa que você tá num caixão e eu tô lá na porta batendo nele assim. Toque, 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 toque. E você vai ficar doido. Tamo juntos, até depois do fim. Então, o que é a tarefinha de hoje? Lista de novos aprendizados, lista de novos desaprendizados e lista de novos desafios. Marcelo, e tira a foto e me marca, que eu tô vendo e respondendo e interagindo com muitos. Deixa eu te explicar algo. Quando você vive de desafio, você renova suas energias.
Você não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém, absolutamente ninguém, para subir sua energia. Era você que tinha que estar em desafio novo, sua energia subir. Ah, por que você está indo para o Ironman? Você que não sabe. Aparentemente, que eu sou bobo, eu deixei de fazer alguns projetos para fazer isso, isso pode estar me custando alguns milhões de reais. Aparentemente. Mas tem um problema. Esse tempo todo que eu estou dedicado nisso, o que meu pelotão, o que meu time está mudando, o que minha cabeça está mudando e o que o futuro dessa nação está mudando, não está escrito. Então vale a pena deixar alguns milhões de lado e focar no crescimento. Algumas vezes na vida eu deixei de fazer alguns milhões, mas eu cresci tanto que os milhões viraram centavos. É isso que eu queria que vocês entendessem. Aparentemente, parece que você está perdendo alguma coisa. Só que você não está perdendo, você está investindo, é diferente. Todo começo de investimento parece perda. Escreve essa aí, escreve. Todo começo de investimento aparentemente é perda. Todos, todo começo. E aí o que acontece? Só de você virar uma super máquina, tá caindo aí, vocês estão mexendo no celular, todo mundo? Tá me abençoando aqui, esses tanto de gente mexendo no celular aí, tá caindo minha live aqui. Então, gente, eu vou nessa aí, que eu tenho que treinar. Faz a tarefinha. Então, a mais importante de todas, cria o grupo do WhatsApp, já põe um povo aí, uns vai chorar, depois eu vou te explicar como é que você inverte o ônus. Só esse aprendizado vai ser assustador. E aí você compartilha. Gente, vamos acordar, vamos fazer igual o Thiago Rocha falou, 2020. Vamos colocar pressão no sol. Vou fazer o boot agora. Vamos lá, vamos ficar de pé, senão eu não consigo sair daqui, que isso aqui é bom demais. Hã? Amanhã é sábado, a gente fala melhor do que... Amanhã é sábado, que é dia do... Sábado dos cavalos. Amanhã é segunda. Respira aí. Bora, fica de pé aí, vamos tocar o terror da terra. Fecha os olhinhos, tira a mãozinha do teclado, tira. Vocês ficam parecendo um robô aí na hora do boot. Para de comentar. Respira bem fundo. Isso aqui é uma mentalização para quem tá chegando hoje. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua misericórdia que não tem fim, acabou de ser renovada essa manhã. Obrigado por esse batalhão que está a fim de aprender, que está mais a fim de prosperar, mais a fim de transbordar e de ver as pessoas aprendendo o mais rápido possível, tendo clareza das coisas do alto, daquilo que o Senhor nos chamou, da nossa identidade, do nosso propósito. Mentaliza agora você entrando num desafio novo e você entrando numa energia que nenhum humano normal consegue entrar. É uma energia de alma. É uma energia que realmente ama o próximo, é uma energia que faz um transbordo absurdo, é uma energia que muda a sua realidade, e daqui a um tempo, por praticar isso, você vai tomar um susto. No 3, 2, 1, você está debaixo desse susto, já se passou um ano. Meio que você desapareceu para as coisas que você fazia, e agora você reaparece, e todo mundo olha para você e não acredita no que você virou. Você não virou, não. Você era isso. Você estava numa fase de desconstrução de você mesmo. Colocaram mais tijolo do que precisava, colocaram mais massa do que precisava. Usaram muitos materiais que não precisavam, e esse ano que você deu um salto, você começou a desconstruir toda a obra que alguém queria fazer com você. Mas o fato de você descobrir quem você é, você tirou esse tanto de tijolo, você saiu, na verdade, debaixo dos escombros. E eu quero que você abra um sorriso mecânico pensando como as coisas mudaram. Deixa eu te falar uma coisa, você parou de reclamar. Tem um ano que você não reclama. Olha para o seu corpo agora. Você parece um atleta, olímpico, inclusive. Sabe o que é isso? Levou a sério aquela máquina, que é o maior carro que você tem, o seu veículo de vida, que é seu corpo. Você mudou sua alimentação. Pega no seu WhatsApp agora, é tudo mental. Pega no seu WhatsApp agora, olha os contatos, estão mandando mensagem para você, não tem nada a ver com aquelas pessoas, que só te encheu o saco, te chamava para encher o saco de outras pessoas. Dá uma volta dentro da sua casa para você ver que casa é essa. Vai na garagem para você ver que carro é esse. Eu nem vou pedir para você abrir a conta do seu banco. Deixa eu te falar algo. Tudo mudou porque você mudou. Você atrapalhava tudo. O seu pensamento era viciado. Agora o seu pensamento é construtivo, contínuo, progressivo, prosperante. Um ano depois de viver isso todo dia, um ano depois de servir as pessoas, um ano depois da sua identidade ativada, um ano depois vencendo bloqueio após bloqueio emocional, um ano depois, desafio novo, um ano depois expandindo todas as áreas do seu cérebro, um ano depois. Que ano, hein? Passou igual um dia. Só que uma coisa você vai sentir agora em todo o seu organismo. Você foi mais longe que qualquer antepassado seu. Não tem nenhum antepassado seu que viveu essa história. Eu posso falar? Você levou só 8.000 horas para fazer isso. Você ganhou resistência, você gosta da agonia, você gosta do tédio, você gosta de ver seu músculo crescer, você gosta de ver seu coração aumentando a pressão, você gosta de ver todas essas coisas em volta de você, você gosta de ver pessoas prosperando em volta de você. Foi por isso que você viveu isso nesse último ano. Parabéns. Abre o sorriso.
Fala assim, ó, vai ser maior que isso. Vai ser maior que isso. Vai ser mais longe que isso. Vai ser mais longe que isso. Vai ser mais próspero que isso. Vai ser mais próximo que isso. Eu vou dedicar dia a dia Eu vou dedicar dia a dia para superar para superar essa visualização. essa visualização. Abre o sorriso de alguém que é lerdo mesmo e sabe que é amado e faz assim, ó. Fala assim, ó. Já é. Aí ele escreveu, putz, você nem me conhece e falou tudo. Eu não falei de você, eu falei de quem eu era. Só que parece com você, né, minha senhora? Falei de você não, falei de mim. Vai ser maior que isso. Todo mundo escrevendo isso. Vai ser maior que isso. Alguém está perguntando como entrar no grupo do WhatsApp. Eu não falei para você entrar no grupo do WhatsApp. O recado foi mais claro que isso. É para você criar um. Não é para você entrar no grupo de outra pessoa. Essa mentalidade diária vai te renovar todo dia. Só volta aqui para você ver. Mas volta com as tarefinhas feitas. A Ana escreveu, chorei rios. Vai ser maior que isso. A Nájila falou de mim. Todos nós somos imagem e semelhança do Criador. Se não tocar na sua alma é porque tem uma blindagem de titânio aí dentro do seu coração, só se for. Vai ser maior que isso. Mentaliza isso todo dia. Eu não falei para você ficar desse jeito para você ser maior que alguém, mas a palavra fala que maior é o que serve. Imagina você maior que isso, servindo a maior quantidade de pessoas. Vocês não entenderam o código da vida até agora. Maior é o que serve. Vai ser maior que isso, porque você precisa ficar maior que isso. E quanto mais pessoas você levantar, isso vai ser contabilizado eternamente na sua coroa.